Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, sempre aos domingos, pôr do sol, final do dia 1º da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Sua audiência para nós é muito importante. Que bom que você vai estar conosco nesses próximos 30 minutos. Porque o argumento que vamos tratar nesse programa inicia-se com esse programa uma peregrinação sobre um dos salmos do Saltério. Só para situar você que nos sintonizou agora, que está sintonizado conosco, e você que pela primeira vez talvez esteja acessando esse programa, o programa Luz da Vida, há mais de um ano, se debruça sobre o argumento dos salmos na nossa vida. O nosso propósito é bem simples. Apesar de ser demorado e ousado, comentar os 150 salmos, versículo por versículo, com os padres da Igreja. Terminamos no programa anterior de comentar o Salmo 5. Agora vamos começar o Salmo 6. E algumas questões, algumas noções introdutórias, alguns aspectos introdutórios. O primeiro é o da autoria desse salmo. Quem escreveu o salmo de número 6? A resposta está no versículo 1. Foi o rei Davi. Davi escreveu cerca de 60 dos 150 salmos. Muitos outros salmos não sabemos quem os escreveu. Outros nós sabemos que os seus autores, que não foram Davi, que não foi o rei Davi, foram outros. Já tratamos disso nos programas introdutórios. Dedicamos vários programas antes de começarmos a interpretar os salmos, versículo por versículo. Qual é o tema do salmo de número 6? Na Bíblia Ave Maria, que é essa que nós estamos utilizando, com o devido respeito às demais, mas temos que escolher uma das tantas que temos no Brasil e várias delas têm excelentes traduções, por favor. Mas optamos pela Bíblia Ave Maria. A temática, oração no sofrimento. E quem não sofre? Se você sofreu ou sofre, você pode e deve se identificar com a temática desse Salmo de número 6. E o próprio Salmo descreve os tipos de sofrimento, o que nos ajuda muito a nos identificarmos com esse Salmo quando nós estivermos experimentando essas situações de sofrimento. E cito algumas delas. Quando estamos abalados, versículo 3. Abalados do ponto de vista psicológico, abalados do ponto de vista da saúde, abalados do ponto de vista espiritual, abalados diante de situações, dramas familiares, de trabalho, de convivência com quem quer que seja. Próximo contexto. Perturbação. Versículo 4. Alma perturbada. Meu Deus, quem já não passou por essa situação? Quem já não ficou, como dizem os jovens, sem chão em certas situações? O que leva a alma a perder a alegria, a vontade de sorrir, a vontade de comer, a vontade de dormir, e dependendo da perturbação, meu Deus do céu, mas eu tenho que dizer, a vontade de viver. Avancemos. Eu me esgoto gemendo, às noites banho de pranto minha cama, com lágrimas inundo meu leito, amargura, aflição, perturbação, meu Senhor. É um salmo, portanto, tão atual e tão apropriado para essas situações existenciais, não tenho condições de dizer se na nossa vida esses momentos, eles são a maioria
Desejo que não, espero que não, mas não posso julgar. Cada pessoa tem o seu drama, a sua história, o seu universo, o seu mundo. E mesmo para aqueles que experimentam durante muito tempo períodos de brandura, de alegria, de paz, de felicidade, mas volta e meia, assombrações estão batendo à nossa porta. Com a palavra, o rei Davi, abrindo o Salmo de número 6, versículo 1. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, em oitava, Salmo de Davi. Breve palavra sobre ao mestre de canto. Os salmos foram redigidos, foram compostos, foram feitos para serem cantados. É a letra de uma música. Quando o autor termina de escrever a letra, ele entrega ao mestre de canto para ele compor a melodia, para ele fazer uma música que se encaixe bem com a letra e vice-versa. A métrica, as notas, se é dó maior, ré menor e assim por diante, ao mestre de canto. Depois, com instrumentos de corda. Já falamos tanto isso no Salmo de número 4, falamos também no Salmo de número 5, só que o Salmo de número 5 é ao mestre de canto com flautas, ou seja, instrumentos de corda. O psalterion, ou no nosso tempo aqui, de forma muito conhecida, a harpa. Todos os instrumentos que têm cordas e, uma vez dedilhando, eles emitem sons. Mas o que chama a atenção aqui é a expressão em oitava. O que significa isso? Oitava. Santo Agostinho dedica palavras maravilhosas para interpretar essa expressão em oitava. Com a palavra Santo Agostinho. Procuremos o significado deste título em oitava. É possível, sem nenhum cálculo temerário de anos, entender-se o dia do juízo como sendo o oitavo. Porque depois do fim deste mundo, as almas dos justos, havendo recebido a vida eterna, já não estarão sujeitas ao tempo. Como o tempo decorre com a repetição desses 7 dias, talvez se denomine oitavo aquele que não depende de tal sucessão. Existe outra possibilidade de se aceitar que aqui, razoavelmente, oitavo seja o juízo a sobrevir após 2 gerações, uma relativa ao corpo, outra atinente à alma. Pois de Adão a Moisés, o gênero humano viveu conforme o corpo, quer dizer, segundo os ditames da carne, também chamada homem exterior e homem velho, e ao qual foi dado o Antigo Testamento, a fim de que, por meio de ações ainda carnais, embora religiosas, prefigurasse as futuras, espirituais. Por todo o tempo em que se vivia segundo o corpo, reinou a morte, como assegura o apóstolo, também sobre aqueles que não pecaram. Ela reinou, porém, à imitação da transgressão de Adão, conforme diz o mesmo apóstolo, porque até Moisés, entenda-se, até as obras da lei, aqueles sacramentos observados carnalmente mantinham obrigados, por causa de certo mistério, mesmo os homens submissos a um só Deus. Desde a vinda do Senhor, quando se passou da circuncisão da carne à do coração, realizou-se o chamado à vida segundo a alma, conforme o homem interior, também denominado o homem novo, devido à regeneração e à renovação de costumes espirituais. É evidente que o número quaternário pertence ao corpo por causa dos 4 elementos bem conhecidos de que consta e de suas 4 qualidades, secura, umidade, calor e frio. Igualmente é beneficiado por 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. São coisas bem conhecidas. Em outro lugar, tratamos de maneira mais sutil, embora obscura, a relação do número 4 ao corpo. Neste sermão o evitamos, querendo adaptá-lo aos menos eruditos. Entende-se que o número ternário é atinente à alma,
porque o mandamento de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento é tríplice. Não convém tratar de cada um desses pontos a propósito do saltério, e sim em torno do Evangelho. No momento, parece suficiente o supramencionado para atestar que o número ternário se relaciona à alma. Depois do número referente ao corpo, pertencente ao homem velho e ao Antigo Testamento, após também o da alma atinente ao homem novo e ao Novo Testamento, bem como decorrido o número setenário, pois eles todos são temporários, e tendo sido distribuído o quaternário para o corpo e o ternário para a alma, virá o oitavo dia, o do juízo, que repartirá segundo o mérito e já não levará os justos às obras temporais, e sim à vida eterna, enquanto condenará eternamente os ímpios. Que beleza, mas ele divagou bastante. Claro, repito, a expressão aqui, oitava, é interpretada por Santo Agostinho em sentido espiritual. 8. Em quantos dias Deus fez o mundo? 6. No sétimo ele fez o quê? Descansou. O oitavo, se 7 tem relação com a criação, portanto as coisas deste mundo, o oitavo tem relação com a eternidade. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo morreu no sexto dia. Foi sepultado no sétimo, que é o sábado, ele não ressuscitou, foi ressuscitar no oitavo. Perceberam aqui a ligação espiritual que Santo Agostinho faz desses eventos do Novo Testamento, da escatologia, das últimas realidades, com essa palavrinha do versículo 6, ao mestre de canto, com instrumentos de corda, em oitava. Que coisa! Uma coisa que parece despercebida. Você, quando rezou o Salmo 6, parou, de número 6, parou para pensar no significado em oitava? Eu rendo graças a Deus por Santo Agostinho. Ainda que o sentido literal da oitava, você pode até falar 7 notas, mais uma oitava, enfim, a próxima que é a oitava e assim por diante, mas no sentido espiritual, o número 8 evoca muita coisa da criação, da redenção e do fim do mundo. Jesus ressuscitou no oitavo dia. Oitavo, símbolo também da eternidade. Glória a Deus pela interpretação de Santo Agostinho. Já terminando o primeiro bloco, não saia daí, terminamos de comentar somente o versículo primeiro. Segundo bloco, continuaremos. Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco, o programa Luz da Vida, se debruçando sobre o argumento longo, demorado e difícil para mim, porque é uma ousada iniciativa despretensiosa de comentar até quando Deus permitir e enquanto Ele determinar os 150 salmos que constituem o Saltério, um dos livros da Bíblia, versículo por versículo com os padres da Igreja. No primeiro bloco, nós introduzimos o Salmo de número 6, que foi composto pelo rei Davi. Isso aparece no versículo 1, que vai aparecer daqui a pouco na sua tela. E já fizemos a primeira interpretação, quer dizer, Santo Agostinho foi quem fez uma longa interpretação dessa expressão de 2 palavras que aparece no versículo 1. O título dado pela Bíblia Ave Maria, que é a que nós utilizamos para esse salmo, Oração no Sofrimento. Para todos aqueles que sofrem, esse salmo é muito adequado para rezar, para se dirigir a Deus, confiando, clamando, se entregando e consolidando a fé na proteção divina diante das lamúrias, dificuldades e perturbações da nossa vida. Com a palavra, o rei Davi abrindo o salmo de número 6. Versículo 1. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, em oitava,
Salmo de Davi. Já expliquei no primeiro bloco ao mestre de canto, já expliquei também no primeiro bloco com instrumentos de corda e já expliquei também com Santo Agostinho o sentido dessa expressão em oitava. Remeto você ao primeiro bloco. Agora vou evocar um outro padre da igreja, pouco conhecido entre nós, Deodoro de Tarso. Tarso, para quem não lembra, é a cidade onde nasceu São Paulo, Paulo de Tarso. Hoje ela se encontra num país chamado Turquia. Deodoro de Tarso foi um padre da igreja do século IV. E ele, comentando esse primeiro versículo a respeito da expressão em oitava, diz o seguinte, são poucas linhas, mas ele vai interpretar em oitava na mesma linha de Santo Agostinho, com a palavra Deodoro de Tarso. A referência alegórica em oitava poderia estar ligada à numerologia, levando os leitores a pensar em números perfeitos e imperfeitos, mas este não é o caminho a seguir. Convicções mais sóbrias levam a pensar em oitava como o dia do Senhor, já que o oitavo dia é como o primeiro. Santo Agostinho abordou essa interpretação alegórica. Ou seja, o autor sagrado, quando falou em oitava, provavelmente não pensou nos eventos, nos acontecimentos, seja do Antigo Testamento, a criação. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º descansou, 6 mais 1, 7. E aí temos o primeiro dia que se segue ao 7º. Nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu no que nós chamamos ao longo da semana o 6º dia, o 7º ele não ressuscitou, o seu corpo estava no sepulcro, mas no 8º dia ele ressuscitou. 7, para a simbologia judaica, representa a totalidade da realidade, o mundo criado. 8, nós temos o símbolo da eternidade. Lembram quantas pessoas se salvaram da arca de Noé? Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 esposas. 3 com 3, 6, Noé e a esposa, 8. A carta de São Pedro, tanto a primeira como a segunda, enxergam as 2 cartas nesse evento, a igreja como a arca e o batismo, a arca da qual saíram essas 8 pessoas. O batismo é símbolo, recorda esse evento, recorda o sacramento do batismo. O dilúvio recorda essa renovação trazida pelo batismo. Por isso, muitos batistérios da Igreja Católica, igrejas célebres, e também algumas recentes, o batistério é em formato octogonal, ou seja, o batistério tem 8 lados, precisamente por causa disso. Então, nós já temos aqui em interpretação, em linguagem, em significado alegórico, em oitava, exatamente a eternidade. Exatamente Cristo que ressuscitou não no 6º, não no 7º, mas no 8º dia, 3 dias depois da sua morte. Então, Deodoro de Tarso aqui se afina, por assim dizer, se identifica com a interpretação alegórica dada por Santo Agostinho. É verdade, a citação de Santo Agostinho foi muito mais eloquente, muito mais elaborada e mais demorada também. Remeto você ao primeiro bloco. E já partimos para o versículo 2 desse salmo. Senhor, em vossa cólera não me repreendais. Em vosso furor não me castigueis. Mais uma vez, o tema da cólera de Deus, o tema do furor de Deus. Cólera e furor em Deus
não podem ser interpretados como cólera humana, que é um vício da alma. Furor, como um destempero, uma mudança na comoção do temperamento, do comportamento de Deus. Absolutamente, isso não procede. Então, como interpretar a cólera de Deus, o furor de Deus? Com a palavra Santo Agostinho. Tinha que ser ele. Senhor, em vossa cólera não me repreendais. O apóstolo fala também em ira do juízo ao declarar: estais acumulando ira para o dia da cólera e do justo juízo de Deus. Quem deseja ser curado nesta vida não quer ser arguído naquele dia. Em vosso furor não me castigueis. Parece mais brando, uma vez que atende à emenda. Quanto àquele que é arguído, isto é, acusado, receia-se que por fim sofra condenação. Como, porém, o furor apresenta ser mais do que a ira, talvez cause estranheza estar o mais suave, a correção, ao lado do mais duro, o furor. Mas penso que as duas palavras significam o mesmo, porque em grego, timós, que se acha no primeiro versículo, é idêntico a orgé no segundo. Os latinos, querendo empregar as duas palavras, procuram um sinônimo de ira e usaram furor. Por conseguinte, os códices divergem. Uns trazem primeiro ira e em seguida furor, outros primeiro furor e depois ira. Outros, em vez de furor, trazem indignação ou bilis. Seja como for, trata-se de emoção que provoca a imposição de castigo. Não, atenção, não é atribuível tal emoção a Deus como a alma. Dele se disse: tu, Senhor das virtudes, julgas com calma. Eu vou repetir. Tu, Senhor das virtudes, julgas com calma. Se está calmo, não se acha perturbado. Em Deus, que é juiz, não há perturbação. Todavia, os atos de seus servos, efetuados por meio das leis que são suas, chamam-se sua ira. A alma suplicante não somente não quer ser arguída com tal ira, mas nem sofreu tal correção, isto é, aceitar esta emenda ou instrução. No grego encontra-se paideuses, sejas instruído. São arguídos no dia do juízo todos os que não têm Cristo por fundamento. São corrigidos, purificados, os que edificam sobre esse fundamento com madeira, feno, palha. Sofrerão perda, mas serão salvos, de certa maneira, através do fogo. Qual, portanto, o pedido de quem não quer ser arguído ou corrigido no momento da ira do Senhor? Qual, senão o de ser curado? Na saúde não se cogita, com receio da morte, nem da mão do médico que cauteriza e corta. Eita explicação belíssima! Eu vou traduzir, ou pelo menos tentar traduzir essa riqueza de Santo Agostinho. Quando o salmista diz: Senhor, em vossa cólera não me repreendais, a cólera é a indignação de Deus, cuja emoção não se altera diante do pecado. Abrasado de amor pelo pecador, ele pretende corrigi-lo, ainda que isso implique castigá-lo. E quando Deus castiga, é para que o pecador compreenda o absurdo do pecado, a consciência da gravidade dos seus atos e retroceda do seu propósito de permanecer nas trevas. A cólera de Deus não recai sobre aquele que vive na graça, porque não existe motivo para quem está na graça para Deus se encolerizar. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se acende do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens. A ira de Deus não se acende contra o homem. Vou repetir a frase que acho que já um bilhão de vezes, com exagero e tudo, nesses anos gravando aqui, eu já tenho citado. A ira de Deus se acende contra toda a impiedade e perversidade dos homens. Deus ama e não quer que permaneçamos no pecado.
ele não se alegra com o pecado, ele reprova o pecado. E enquanto estamos nas trevas, sérios candidatos ao fogo do inferno, se trata de pecado mortal, a cólera dele, que é contra o nosso pecado, se manifesta como expressão de uma misericórdia, de uma compaixão que não aceita, que não aprova, que não concorda com o pecado. Assim o salmista está dizendo: quando eu cometi pecado, Senhor, sim, que o teu castigo não me destrua, em vosso furor não me castigueis, ou seja, tua misericórdia enérgica, exigente, não me faça mal. O que eu quero é a conversão. Ainda que ele saiba que a misericórdia de Deus, que a cólera de Deus, que o furor de Deus implica correção. E a correção, às vezes, é muito dolorosa. Eis o sentido do furor, eis o sentido da cólera de Deus. Está terminando mais um encontro. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo, se Deus quiser, continuando o admirável Salmo de número 6, continuaremos o nosso estudo com os padres da Igreja. Deus abençoe sua vida. Até breve.